e é sobre soja e também sobre milho, que nós vamos conversar agora com Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios, em mais uma participação aqui conosco. Matheus, sempre um prazer tê-lo no Agricultura BR, no canal do Boi. Matheus, o mercado americano retomou com forte queda para a soja em Chicago e temos aí essa novidade, né? O dólar com uma inclinação de queda, mas hoje subindo, e você falava na semana passada para nós que dólar viria a subir. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, meu grande amigo, prazerão estar contigo de novo. Aí é fato, né? O mercado reabriu aí pós-feriado de 4 de julho, né? Que deu no domingo, mas acabou se estendendo para segunda-feira. A gente teve a abertura desse mercado internacional Chicago, né? Já colocando aí fortes quedas, não só para a soja, mas para o milho. E esse mercado, Fabiano, ele precifica agora, né, uma melhora climática, um tanto quanto expressiva, para as regiões norte do cinturão agrícola lá dos Estados Unidos. Regiões, Fabiano, que passavam lá por quase 30 dias, algumas até mais do que 30 dias de seca, voltaram a receber chuvas aí nessas últimas horas, e as previsões para os próximos 5 a 10 dias são previsões um tanto quanto agradáveis aos produtores rurais norte-americanos que sofriam com essas secas mais prolongadas. Então, a gente tem aí um mercado precificando essa potencial melhora climática para os Estados Unidos, né, o mercado norte-americano. E quando a gente foca no dólar, né, Fabiano, como você já bem disse, tivemos aqui, né, alguns dias atrás, batemos nessa tecla e insistimos de que o dólar no Brasil ainda está sobre uma grande neblina, né, política, de grandes incertezas que acabam afastando a entrada de capital estrangeiro no país, uma vez que, concordo, temos sim fatos hoje econômicos, dados econômicos, índices econômicos, mostrando o reaquecimento econômico do Brasil. Só que ainda há muita incerteza pairando na política, com toda essa CPI do Covid que tem andado por agora, toda essa suposição de um novo grande projeto de impeachment, de oposição a Bolsonaro. Sim, são incertezas políticas que afastam, né, a entrada de capital estrangeiro no país e acaba desvalorizando a nossa moeda frente ao dólar, né? Matheus, e dentro deste cenário nós temos alguns impactos também para negociação, comercialização de soja aqui no Brasil. E aí, falando de quem ainda tem soja para comercializar, da safra 2021, e quem está vendo aí os seus travamentos de negócios para 21, 22, é um bom momento, mesmo com a soja hoje cedendo um pouco, soja em Chicago caindo, refletindo um pouco nisso, é um bom momento para pensar nesses travamentos de negócios? Excelente pergunta, viu, Fabiano? E a gente sempre diz que não há uma recomendação genérica, né, generalizada para todos os produtores rurais que ainda têm grão na mão para ser vendido, não só no físico, mas ainda no futuro. Cada caso ele tem que ser analisado particularmente, né? Mas o que eu posso dizer por agora é que o mercado ainda nos dá boas ofertas, não só disponível, quanto de futuro, principalmente aos produtores rurais brasileiros que vão entrar agora no novo ciclo safra, né, 21 e 22, e tem pouca soja ou quase nada comercializada a futuro, vale sim já com prudência, né, e avançando com alguma parte das vendas para garantir pelo menos os custos de produção safra 22, né? Então, é agir com prudência e pé no chão. Como você já disse, Fabiano, as ofertas de hoje elas são ainda interessantes, estão longe ainda de um pico que a gente observou ali na virada de maio para junho, só que ainda são ofertas extremamente remuneradoras. O mercado da soja vai deixar de subir? Não vai. A gente vê que segundo semestre, Fabiano, não só esse dólar continua em alta, mas essas quedas que a gente observa agora em Chicago, elas não são quedas temporárias. A gente vive uma máxima para 2021 e que vai perdurar para 2022, Fabiano, onde a demanda está muito agressiva por oleaginosas e cereais. Então, quando a gente fala de mercado de soja, mercado de milho, a gente sempre vai ter um comprador com sede de compra, com necessidade de compra. Essas baixas que a gente está vendo por agora, Fabiano, vai estimular ainda mais asiáticos a adicionarem compras não só da soja, Brasil e Estados Unidos, mas a aquisição de milho norte-americano também. Então, são baixas temporárias, uma vez que a gente vê que compradores, o que a gente chama aqui de usuários finais, usarão essas quedas para adicionar novas compras para entrega futura da soja e do milho.
Muito bem, Matheus. E agora mudando de assunto, né? Saindo da soja e indo agora para falar de milho. Nós acompanhamos na última semana as temperaturas baixíssimas em boa parte do centro-sul brasileiro, geadas em todo o estado do Paraná, Mato Grosso do Sul também com geadas, teve até risco de neve nesses estados, mas o fato é, queimou boa parte da área de milho que estava em cultivo. O pessoal está dizendo que a quebra foi maior ainda do que aquilo que já tinha de perdas. Isso refletiu no mercado, na comercialização, na última sexta-feira e também no começo desta semana. Nesta terça nós temos até o milho recuando um pouco no futuro, mas de qualquer maneira esses impactos existiram. Qual que é o tamanho da situação que nós temos hoje para o milho, Matheus, em relação à oferta e demanda? Olha, Fabiano, de fato as geadas elas foram intensas, né? Aumentaram o déficit de milho aqui no país, né? A gente que tinha uma demanda extremamente consolidada pelo nosso grão interno no país, né? O nosso milho aqui doméstico, a gente teve não só uma quebra extremamente agressiva pela seca, mas tivemos aí rodadas ali consecutivas de geadas também que empurraram, né, a queda dessas produtividades pelo país afora, principalmente no centro-sul do Brasil. Então, de fato, hoje a gente trabalha com uma quebra total brasileira acima já de 22 milhões de toneladas em relação às estimativas iniciais, né? A gente que falava ali de estimativas iniciais para a segunda safra de milho de 83 milhões de toneladas, hoje a gente já está falando de 61 a 62 milhões de toneladas. Então, são quebras aí um tanto quanto agressivas, quando contabilizado não só a quebra de seca, que foi a mais drástica, sim, a mais significante, dentro de todo o cenário de quebras que a gente teve agora em 2021, mas a gente teve aí em reta final já de desenvolvimento reprodutivo do milho no Paraná, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, em Minas Gerais, em algumas regiões de Minas Gerais, tivemos também a chegada das geadas que acabaram complicando ainda mais esse milho em campo. Então as quebras são grandes, Fabiano, o déficit, sem dúvida alguma, ele é um dos maiores déficits de oferta que a gente vai ter na história da segunda safra de milho brasileira, né? Talvez se equiparando à grande quebra de 2016, quando a gente teve uma quebra de quase 30 milhões de toneladas, mas, enfim, é um mercado que aumenta, né, a tensão para esse segundo semestre, que acabou de se iniciar, né, apenas há pouco mais aí de 6 dias, né, do início do segundo semestre de 2021. A gente chega nesse segundo semestre, Fabiano, bastante cautela, né, bastante alerta ao comprador de milho brasileiro em especial, que vai ter dificuldade de originação. A gente vê uma inclinação hoje dos produtores rurais em cumprir os contratos que foram realizados no passado, né, e criar uma certa aversão a novas vendas, né, do grão disponível e físico. A gente vê que não só as quebras vão impactar numa redução de oferta, mas a intenção também do produtor rural em avançar com a comercialização vai bloquear muito negócio nesse segundo semestre, vai dificultar bastante a originação do grão disponível no país, o que, em linhas gerais, resumindo para bom português, é um cenário de novas tendências consolidadas de alta para o mercado de milho aqui no Brasil. Certo, Matheus Pereira, agradeço sua participação aqui no Agricultura BR. Um grande abraço a você. Um grande abraço para ti, Fabiano. Prazer estar contigo sempre. Tá certo. Conversamos com o Matheus Pereira, Pátria Agronegócios, falando sobre soja, sobre milho, análises importantes, né? Inclusive confirmando aquilo que o Matheus falava há alguns dias atrás, né? Cerca de 8, 10 dias no programa, e que acabou vindo se confirmando, inclusive, com o câmbio.